Falou, galera, tudo bom? Aqui estamos para o nosso primeiro episódio de Conexões em Compliance. Hoje o tema vai ser muito especial, vamos falar de integridade em negócios. Estamos aqui com dois convidados muito queridos, o professor João Paulo, advogado, empresário, mestre nas artes marciais, faixa preta de jiu-jitsu. Meu mestre, inclusive, eu trato ele já como professor, justamente por conta disso. Então, ele é um amigo também, parceiro de negócios, e é alguém com quem eu aprendo todo dia. Então, ninguém melhor, né, do que o senhor para estar aqui no nosso primeiro episódio. E aqui estamos com o nosso amigo também, Clevelando Santos, parceiro da advocacia, companheiro na batalha do compliance. É uma batalha muito nobre, uma batalha muito íntegra, né? E hoje vamos falar um pouquinho, então, como é que a integridade ela tem ou não, veremos, né, relevância nos negócios. Clevelando, se apresente, depois a gente passa para o professor João Paulo, nos conta um Primeiro, pouquinho. agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nesse primeiro podcast. Eu sou Clevelano Santos, advogado militante há 22 anos e fui beliscado pelo mosquito do compliance, né, o ano passado, e comecei a estudar, me dedicar e começando agora uma nova jornada, que eu entendo que o compliance e a integridade, que vai além do compliance, não é só o presente, né, que hoje é o presente e o futuro do negócio de qualquer empresa. Então, satisfação, espero que quem for assistir posteriormente goste do que a gente vai tratar aqui. Bom, eu fico feliz pelo convite, né? Hoje realmente estar nessa posição aqui de convidado, né, de um podcast é algo para mim muito interessante e falar sobre o tema mais ainda, né? Então, na condição de convidado, estou à disposição para exatamente esclarecer tudo que é necessário com relação a essa integridade de negócios. Professor, deixa eu começar lhe perguntando quando é que o compliance quando e por quais motivos o compliance cruzou na sua trajetória? Ah, essa pergunta é capciosa. A primeira já é capciosa. Veja, primeiro eu tenho uma percepção como empresário, como homem de negócio, como advogado, que a gente tem duas forças motrizes para a movimentação, a dor e o desejo, né? Graças a Deus não foi por dor. Então já esclareço que é um problema, né? A gente tem essa dor sempre, faz parte do dia a dia do empresário, ele toma risco, ele tem, né, processos que geram riscos, etc. Mas não tive essa situação por dor. Eu comecei a estudar realmente, comecei a ver, não fui picado exatamente pela mosca do compliance, mas comecei a ver o quanto era importante essa questão do compliance, né? Do dia a dia, você ter uma certa segurança. Eu acho que o grande vetor aí que me levou ao compliance foi essa percepção de segurança que ele traz. Então eu comecei a perceber que grandes empresas aplicavam, né? Então isso eram temas de de grandes empresas, né, de grupos empresariais, era tema que se passava dentro do dia a dia. Observei realmente situações em que nós tivemos no Brasil, né, de problemas relacionados à corrupção dentro da perspectiva de compliance. Me relacionei com outras pessoas que faziam já compliance, empresas que tinham essa política. Então, a partir dali, eu comecei a... Pô, isso aqui é uma coisa bacana, eu vou começar a estudar. Então, foi muito por desejo, né, de ter um grupo empresarial, que é o caso hoje do Grupo Meli Araújo, que tivesse o compliance, né, como um elemento destacado no mercado, né, como algo que pudesse ser levado, né, como um diferencial para o mercado. Eu sempre acreditei, Liliane Clevelando, na ideia de que o mercado ele não tem escassez de recursos. Então, eu sempre trabalhei com essa minha premissa, né? O sistema financeiro global, o sistema financeiro nacional, inclusive, ele tem muitos recursos, mas falta crédito, falta confiança, falta integridade. E aí, a partir daí, eu disse, se a gente começa a trabalhar isso aos pouquinhos, né, como uma formiguinha, vai gerar realmente mais crédito, mais confiança, mais credibilidade e, portanto, mais negócios, mais possibilidades. Então, foi muito por desejo realmente que isso gerou. Eu estou falando isso talvez aí uns 4, 5 anos, quando eu comecei a estudar um pouco essa parte de compliance. Perfeito. Eu fui um pouco diferente, né? O ano passado eu estava querendo sair um pouco da zona de conforto do que eu fazia. E aí comecei a perceber e pesquisar quais eram as áreas do direito que iam mais crescer nos próximos 15 anos. E compliance estava em segundo lugar. Dali veio o despertar do interesse de entender o que era compliance. Passei a fazer cursos, né? O ano passado fiz cursos no INSPA e depois comecei a fazer MBA, que finalizei agora na LEC, que são as referências hoje, né, no país sobre o tema.
E percebi alguma coisa assim que eu achava assim, tudo que eu fazia já era compliance, só não tinha o nome. Né? Então, na verdade, eu aprendi a estruturar o programa de compliance com a formação. Mas a base, tudo que nós fazemos, na qualquer atividade de direito, você tomando como advogado, você faz gestão de riscos, né? Você conversa com o cliente, você tem aquela relação com a alta gestão, né? A questão da cultura organizacional, tudo já era compliance. E eu percebi que aquilo ali era uma coisa que eu queria realmente mudar, enfrentar e começar a estudar propriamente dito, que comecei a perceber que eu poderia ajudar não só como advogado as empresas, mas também sob o aspecto também de gestão organizacional. Por ter também minha base também de estudo na área de administração, como eu fui o mestrado de administração. Então, eu aliei a questão do direito, né, com a área da administração e comecei efetivamente a trabalhar e conhecer pessoas também com experiências que a gente vai evoluindo. Eu acho que o compliance é uma mudança de cultura. Né? E a gente sabe que essa cultura não se muda da noite para o dia. Então é preciso que as empresas e as pessoas queiram efetivamente entrar nesse novo mundo. Porque tem coisas que se a gente não mudar, fica parado. Igual agora é a inteligência artificial. Quem não se aprofundar na IA vai dar um insucesso em tudo. Então o compliance eu vejo, ainda não é realidade aqui no Nordeste, eu não falo nem no Rio Grande do Norte, no Nordeste, mas Sul-Sudeste, isso é uma realidade de muito tempo, porque a lei veio em 2013, né? E quando surgiu a lei, o que é que se falava? É uma lei de combate à corrupção, que de fato, inicialmente, o conceito era esse. 2013, nós estamos em 2025. E ainda no Nordeste não chegou ainda aquela pegada de todo mundo querer, de fato, falar em compliance, falar em integridade. Então, com a evolução, hoje se fala muito mais em integridade. Porque até a própria lei do decreto fala na integridade, né? Que a integridade, para mim, vai muito além do que o programa de compliance. O compliance, para mim, é você estar o quê? Atendendo às leis, normas, regulamentos. Na integridade vai algo mais, a questão ética, a questão moral, comportamental. Então, acho que isso aí foi que eu me apaixonei pelo tema, né? E estou tendo aqui a oportunidade agora, como é do compliance, da gente aprofundar e encontrar pessoas mais que possam engajar também nessa pegada do compliance e de disseminar esse conhecimento. É muito interessante, né? Vocês contando o primeiro contato que tiveram com o compliance e o meu, curiosamente, foi totalmente diferente. O primeiro contato que eu tive com o compliance foi em 2011. Na época eu estava eu tinha terminado meu mestrado. O meu trabalho de mestrado foi direcionado um pouquinho para a questão de direito bancário. E aí eu comecei a cruzar um pouquinho com noções básicas de compliance, mas nada assim que tivesse despertado muito o meu interesse, até porque o mestrado era na área do direito. E eu fui trabalhar para um banco de Inglaterra. E Inglaterra hoje provavelmente é um dos países, né, mais rígidos do mundo com relação às normas de compliance. E na época eu tive o contato com o compliance através do banco. Então a gente passava por todo esse processo de capacitação, da certificação, da formação, que era algo que fazia parte da empresa e eu como funcionária, colaboradora, eu estava junto. E quando eu saí do banco, eu me acostumei que a rotina correta seria essa, mas aí eu tive outros trabalhos, outras experiências e eu percebi que isso não era bem assim. E aí eu peguei na parte prática que eu tinha do banco. E aí, com essa parte prática, eu pensei, eu preciso estudar o conceito, eu preciso estudar mais o tema. E é engraçado que muitas vezes as pessoas têm a ideia de que na Europa é tudo muito mais avançado. Também não é. O compliance lá talvez esteja um pouco mais avançado do que aqui o Estado, com certeza está, mas é injusto comparar o tamanho da Europa, né? Com certeza. Ao Brasil, inclusive. No poder público, a minha percepção sempre foi de que no Brasil está mais avançado, sim, do que lá. No setor privado, talvez lá esteja um pouquinho melhor. A realidade empresarial ela é muito diferente, então a gente tem que ter isso em consideração também. E aí, enfim, eu comecei a estudar muito, comecei a fazer as pesquisas, a escrever artigo. Foi quando eu vim morar para Natal, tem 11 anos. E aí, quando eu cheguei aqui, eu parei, sentei e pronto. E agora, eu vou fazer o quê? Eu não era nada, né? Porque tinha que revalidar titulação, a OAB eu tinha que tirar, então estava naquele processo quase engatinhando. E aí eu vim com toda a força e coragem e pensei, não, eu vou trabalhar com compliance porque é uma coisa que eu gosto. Só que eu percebi que a realidade aqui, hoje, ainda está engatinhando. Há 11 anos atrás, as pessoas, era com quem
com o quê? Compliance? Então, assim, eu tive uma conversa que foi, eu acho que o fator decisivo na minha trajetória, que eu tive uma conversa com um escritório amigo que me abriu as portas, ele sentou comigo e disse, você quer trabalhar com o quê? Se eu gosto de compliance, eu amo compliance, eu quero trabalhar com isso porque eu acredito que as organizações e as pessoas, elas se podem tornar melhores. Inclusive, o compliance, como a Cleveland mencionou, é cultura. Então, não tem como eu pregar o compliance e não ser compliance, Isso. né? Então, o exemplo, né? Começa pelo exemplo, começa pelas pessoas que compõem aquele grupo, né? Aquela organização. E eu disse, não, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser referência, eu quero disseminar. E aí, enfim, uma coisa levou a outra, a gente criou o projeto justamente Educação em Compliance e o foco sempre foi e continua sendo até hoje, 11 anos depois, educar as pessoas em compliance. Porque a gente acredita no propósito, a gente sabe que ele funciona, a gente já passou por isso o que está faltando é justamente disseminar a cultura de compliance pelas pessoas, pelas organizações, para que a gente possa realmente eu acho que de uma forma global, avançar em todos os sentidos, né? Eu achei perfeito o nome do Compliance, que é justamente o que começa pela base, é educação, né? Valores, né? É comportamento ético, né? Eu acho a pegada fantástica e eu acho que realmente o caminho nosso é esse, é começar disseminando o conhecimento, que muitas pessoas ainda não se alertaram assim, da importância porque não sabem o que é, né? E a gente, às vezes, é um pouco ignorante e não querer aprender. Então, acho que realmente a pegada é fantástica. Eu queria aproveitar para perguntar a João Paulo, essa sua pegada empreendedora, né? Você parte para também investir na EduCompliance. Como surgiu esse interesse, com a finalidade, com o objetivo de despertar esse empreendedorismo também na área de compliance? A gente tem o grupo ele tem uma ideia muito clara. Primeiro, assim, quando você colocou muito bem, né? Quando chega uma empresa com essa característica, com o nome educação, para um professor que é empreendedor, aí com o propósito já chegou Conquistou. pronto, né? Exatamente. Então, eu entendo que a educação é um vetor primário do desenvolvimento da nossa sociedade, né? Então, 23 anos de sala de aula já. Eu costumo dizer, Cleverando, que eu só não sou mais antigo que o seu irmão, viu? Que é o mais antigo aqui. Que eu sei que vai nos escutar depois, ele sabe que essa piada é pronta já há muito tempo. Mas conheci Liliana, coincidentemente, conheci no jiu-jitsu, a partir de uma palestra conexão... sobre integridade. Uma palestra sobre integridade, e a partir de uma conexão do esposo dela, que foi meu aluno. Então, você vê, tudo conectado. E aí, eles apresentaram a EduCompliance, né? Quando apresentaram, eu vi na hora, né? Eu estava já estudando, como eu falei. Eu vi na hora que era algo fantástico. E as conversas foram evoluindo, né? Eles entenderam que havia uma necessidade de ampliar esse aspecto, então, de disseminar mais ainda a cultura e entenderam que o grupo era possível fazer isso. Então, a gente começou a fazer conversas realmente de negócios, né? No sentido de alinhamento de propósito, no sentido de espaço de cada um, né? O que é o meu papel, qual é o seu papel. E nessas conversas foi se encaixando cada vez mais, né? Então, foi muito fluido isso, porque realmente educação e compliance era algo que eu queria no grupo. E aí, no primeiro momento, a gente fez exatamente isso. A gente disse, o que eu coloquei? Ó, a gente vai incubar, né? Eu sempre uso essa palavra, porque o ecossistema da gente tem essa característica de startup, né? Vamos incubar no nosso ecossistema, porque primeiro o dever de casa é fazer a nossa educação para poder vender. Eu só vendo aquilo que eu acredito e aquilo que eu exerço. E aí a gente fez o exercício. Eu lembro de um episódio muito engraçado, isso aqui foi a parte... Eu disse, veja, eu já estou estudando compliance, eu já fiz as coisas aqui e tal. Eu queria a sua avaliação do meu grupo, do que ela... Aí eu fiz 0 a 10, você dá quanto? Ela disse 4. Ave Maria. Para desestimular. Aí eu disse, como eu sou o contrário. Então, assim, normalmente a pessoa quando recebe uma nota ruim, ela disse, vou desistir. Aí parece que pronto. Agora eu entendi que eu estou diante de uma professora que acredita de verdade, não vai fazer fake compliance aqui. Aí eu disse, E ultimamente eu cheguei para ela e disse, e aí, aumentou de 4, passou para quanto? Aí ela vai dizer quanto tá lá. Mas assim, foi esse encantamento. E se fala muito em propósito, disseminação de cultura. A gente já tinha uma certa cultura, é como você bem colocou, né? A gente já fazia coisas que a gente não sabia que era compliance. Então, a gente já usava isso. Quando ela usou o termo integridade, me despertou bastante, porque existe, sim, uma dificuldade de disseminar um termo
que é complicado, compliance, mas quando você traz para o português a ideia de integridade, que é a lei do compliance, foi muito fantástico isso. Então, assim, esse processo foi muito fluido, muito natural, Quando e eu está dando certo, graças a Deus. fui fazer o curso lá a primeira vez, a primeira pergunta que eu fiz pro professor foi, mas por que compliance, né? Aí o professor foi muito dizendo, não, porque compliance é um nome comercial. Vende. Verdade. Mas, na verdade, nada é que é conformidade, né? De você seguir, fazer o certo. E muita gente diz, não, eu já faço o certo, então não preciso de compliance. Não é assim, né? A gente sabe que é muito diferente. Você falou uma palavra que hoje é uma das mais comentadas no mundo organizacional, que é propósito. Você pode pesquisar hoje, todo mundo hoje está na pegada do propósito. E para justamente você iniciar um negócio, você que é empreendedor, né? De sangue aí, de coração, eu vejo que são duas coisas que realmente, para ver se alinhar, né? Alinhar o propósito e os sonhos. Porque se você não alinhar nem o propósito nem o sonho, não vai dar certo. E também, baseado também em algumas coisas que eu venho lendo, eu acho que a questão do compliance. Eu acho que para você saber se você, de fato, gosta do compliance, se você quer caminhar em conformidade, com ética, com transparência, eu acho que você tem que olhar um pouquinho para a sua história. Né? Intimamente. Dizer, peraí, eu de fato tenho aquela condição, né, de realmente falar de compliance, eu estou fazendo a coisa certa, a questão que o Liliano falou do exemplo. O compliance, se não tiver o exemplo, não vai funcionar. E aí eu queria até perguntar aqui também para a Liliana, aproveitar, né, que um dos pilares é o que? É a questão da auto-administração, da autogestão, ter o compromisso de querer efetivar o programa. Né? Na sua linha de pensar, como é que as empresas podem fazer para adotar realmente, primeiro, ter o início de querer fazer, né, de implantar. E segundo, essa questão do compromisso da autogestão, que é um dos pilares do programa de compliance. Então, excelente pergunta, Clevelando. A ideia é o seguinte, quando nós estudamos do ponto de vista didático, ou como implementar um programa de compliance, o apoio da alta administração geralmente vem como um dos primeiros pilares. Por que é que isso acontece? Porque no caso do Grupo Melo, por exemplo, Melo Araújo, é interessante, eu costumo falar que o compliance conta histórias. O compliance nada mais é do que um contador de histórias. Então, e nós fizemos esse exercício lá na Melo, inclusive era um grupo que já tinha propósito, já tinha os valores, tudo bem definido, já tinha muitas boas práticas de compliance, apesar da nota do 4. Mas eu explico também por conta disso. O compliance, apesar de nós termos muito boas práticas implementadas nas organizações, e hoje isso é recorrente em várias elas, o compliance ele exige uma documentação específica. Então, não adianta dizer que tem se não tem como comprovar. No direito funciona da mesma forma. E hoje em dia as empresas já estão chamando de querer as evidências. Né? Exatamente. As evidências, então, numa auditoria você tem que ter evidência, enfim. Então, esse é eu acho que o que está faltando mais hoje do ponto de vista da prática. Qual é a ideia do suporte da alta gestão? É com eles que nós conseguimos obter a história. Então, nós fizemos esse exercício no Grupo Melo e nós fomos lá atrás. Fomos lá atrás à história, à origem de verdade, porque, pese embora uma organização ela passe por vários momentos, por várias fases, mas ela teve um início, teve um pontapé inicial. Começou daquela forma, hoje a gente caminha em outra direção, mas a gente começou lá atrás com esse propósito. A gente mudou o propósito, eventualmente, por esses motivos. Os valores que nós tínhamos hoje, eventualmente, mudaram. Isso foi uma questão que nós tivemos também, porque me foram apresentados os valores, eu fui fazer o meu trabalho de campo e eu apresentei outros. E justifiquei o motivo, né? Então, a gente entra num consenso que tem que partir, de fato, da alta administração, do ponto de vista de pontapé inicial do programa, para que nós possamos contar uma história verdadeira, para que nós possamos mostrar o direcionamento para onde estão pretendendo caminhar e ter o suporte de quem é líder, pelo exemplo. Então, não faz sentido eu cobrar determinadas condutas dos meus colaboradores se eu mesmo não as pratico de forma exemplar. Então, o compliance ele trabalha muito isso. E quando nós falamos de valores, e às vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho um código de conduta. Então, essa parte eu já tenho definido. Partindo do pressuposto que esse código, de fato, está alinhado com a realidade, que a maioria das vezes não está, inclusive é da própria do compliance, a gente vai mudando, né, a trajetória, porque os caminhos vão direcionando em outras direções. E uma coisa é nós termos isso no papel. Outra coisa é, por exemplo, se eu perguntar, João Paulo, o que é ser íntegro?
Então, quando a gente passa isso para uma organização, os meus valores são transparência, integridade, prestação de contas. Mas como é que eu faço isso no meu dia a dia? O colaborador ele precisa ter orientação. Por isso que nós chamamos e a gente divide o código de ética, é uma coisa, ele é orientativo, quase como se pegando para o direito se fosse a nossa Constituição. Ele é principiológico e o código de conduta pega naqueles princípios e diz-nos, para você ser íntegro, você tem que fazer isso, 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 e você não pode fazer isso, isso e isso. Então, o compliance, ele trabalha essa questão de cumprimento normativo em sentido amplo, mas são as normas do ponto de vista da conduta, aquelas que a gente defina. Eu não aceito na minha empresa determinados comportamentos, então eu vou regulamentar isso no meu código de conduta. Isso, no meu entender, é um valor inegociável. Então, isso vai demonstrando, e isso é feito um trabalho que leva tempo, porque é um trabalho que muda a cultura organizacional. Então, é um trabalho que é feito diretamente com gente. Isso leva tempo, isso levanta problemas, levanta riscos. Só que é um trabalho de orientação, de capacitação, de adequação de determinados procedimentos. Então, assim, é realmente um processo demorado. E isso nos traz também um alerta. As empresas que têm que não tinham ontem, que hoje têm, e que já tem uma nota 9, 10, isso aí já nos dá um alerta. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta, professor. A sua nota mudou, a gente não formalizou, né, ainda a nova avaliação, mas com certeza ela mudou, a gente já conversou sobre isso. E a minha pergunta é, como empresário, nós começamos, acho que há mais de um ano, né, o trabalho de implementação de fato. A gente já estava planejando isso há mais tempo, mas efetivamente a gente começou no início do ano de 2024. Muita coisa já foi feita, entretanto. O senhor consegue distinguir, ter a percepção do Grupo Meli Araújo antes e depois da implementação, eu não diria do compliance, porque eu acho que é um termo muito pesado, mas das várias medidas, das várias transformações que a gente foi implementando ao longo do tempo, o senhor consegue ter essa percepção? Quando a gente conversou na época, eu dizia exatamente isso. Eu disse, olha, eu entendo que o papel da alta administração, e eu traduziria do líder, né? Em qualquer organização vai ter que ter uma liderança, é nesse sentido empurrar a organização para esse patamar segundo, né? Ou seja, esse mais à frente na perspectiva de implementar uma nova cultura com compliance, por exemplo. Normalmente a gente estimula muito esse encontro do que eu chamo de top-down e down-top, ou seja, da cultura de cima para baixo, de baixo para cima. No compliance eu realmente via muita dificuldade disso, porque é um termo, é uma realidade nova, tem que ter, de fato, um despertar que é necessário nesse ponto. Então, mas eu coloquei um desafio, e aí veio muito essas camadas, né? A gente fez todo o processo de evidências, de documentação, a gente já tinha alguma coisa, mas fizemos toda essa revisão de processos, e eu coloquei como desafio o seguinte: a gente precisa ter horas de voo, horas de treinamento, porque meu objetivo é que nossa colaboradora mais que exerce as funções mais distantes do compliance saiba o que é compliance. E aí, a partir daí, é que eu vou dizer se realmente eu tenho maturidade. A ideia é que seja do P ao P, do porteiro ao presidente. Exatamente. Né? Que aí você vai ver que está todo mundo... Eu não usava essa frase da agora. Do P ao P, é do porteiro ao presidente. Porque, como diz, é a mudança de fato da cultura. Então, se só a alta gestão que você falou, os líderes, bem falou os líderes, eles estão querendo mudar e a base não quer ir o operacional, não vai funcionar. Mas é óbvio, porque assim, dentro da minha lógica, eu tenho uma concepção de liderança, já estudei muito sobre liderança, mas a gente já tem a consciência, depois da maturidade, que 90% da sua organização você nem sabe o que está acontecendo. Concordo. Então, você sabe 10% ali. Eu uso sempre a teoria lá no meu grupo, assim, teoria da ponta do iceberg. Quando eu vejo uma pontinha do iceberg, eu sempre presumo que tem um iceberg gigante embaixo. E esse iceberg é exatamente o porteiro. Então, você diz assim, meu grupo é humano, ele trata todo mundo. Seu porteiro trata? Você trata. Então, assim, a alta administração, ela precisa ter uma consciência de que existe um processo de maturação, né? Então, o compliance é mais ou menos um vinho caro, sofisticado, que a gente vai maturar em barril de carvalho. Você vai colocar ali, ele vai ter um tempo de maturação.
ele não é do dia para a noite. Então, eu hoje, por exemplo, eu não tenho, certamente o porteiro ainda não sabe todos os elementos de compliance, mas ele vai dizer, é aquilo que eu já participei de 2 treinamentos, eu entendi, eu sei, realmente a gente tem que estar preocupado com isso, pronto. Já é uma evidência de que chegou, entendeu? Tem uma pesquisa bem recente que ela falou, Liliana, código de conduta, né? Código ética e conduta, né? Alguns fazem separado, outros faz junto. 9% apenas das pessoas leem o código. Você manda ali pelo e-mail, né? Faz aí toda aquela comunicação, mas apenas 9% que lê. Então você vê como é difícil, de fato, você aculturar, né, as pessoas. Eu queria fazer uma pergunta ainda para a Liliane e para João Paulo, acho para os dois. Você falou de missão, visão e valores, né? Que até, eu acho que o primeiro passo para começar o programa de fato de compliance é você começar pelo planejamento estratégico, que vai justamente na missão, visão e valores. E recentemente, uma empresa procurou, eu perguntei, o planejamento estratégico não tinha. Aí a gente fica, e aí, vamos primeiro retroceder a fazer um planejamento estratégico para depois fazer efetivamente o programa de compliance, ou vamos seguir dessa forma? Eu queria deixar até essa pergunta, que eu confesso que eu fiquei em dúvida, porque o cliente só queria saber do compliance. Mas como é que eu vou saber da missão? Como é que eu vou conhecer sua empresa na essência se eu não tenho um planejamento? Eu queria deixar essa pergunta para vocês dois. Difícil, né? Eu entendo que deve haver, não tem compliance sem planejamento e também acho que não tem planejamento sem compliance. Onde é que eu acho que entra um e outro? Não necessariamente, na minha visão, você precisa de ter um planejamento estratégico muito elaborado para poder avançar para o desenho da missão, visão, valores. Às vezes é até interessante ter essa missão, visão, valores, primeiro, porque vamos dar um passinho atrás para definir os conceitos, né? A missão é o propósito daquela organização. Então, antes de desenhar o planejamento, eu preciso saber qual é o meu objetivo, qual é o meu diferencial, o que é que eu quero entregar para a sociedade. Então, no caso, eu vou tomar aí do compliance como exemplo, o nosso propósito ele é muito claro, difundir, disseminar a cultura do compliance, pronto. Então, esse é o nosso objetivo. Como nós vamos fazer isso? Aí eu não sei. Aí a gente realmente vai precisar de um planejamento estratégico. Então, eu acho que são 2 conceitos que eles realmente, assim, eu não sei, é que nem a história, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu não sei exatamente se tem, assim, um rigor em termos de ordem, mas eu acho que realmente eles estão intimamente ligados. E aí a missão é o nosso propósito, a visão, considerando o nosso propósito, até onde nós queremos alcançar, e aí alguns códigos colocam até o prazo, eu quero ser referência no Rio Grande do Norte até 2026, até 2030, ou eu quero alcançar grandes negócios e tal, uma coisa mais aberta, não tem padrão, e os valores, eles já vão ser orientativos da forma como eu vou elaborar o meu planejamento estratégico, porque são as formas, diretrizes, aquelas orientações, né, iniciais, que eu pretendo que os meus colaboradores sigam. Até para fazer até o próprio código de conduta, né? Exatamente. Então, eu quero chegar a disseminando a cultura de compliance, eu quero alcançar a referência no mercado até 2026. Mas eu quero de qualquer jeito? Eu quero atropelando os outros, ou eu quero, né, prosseguir o meu caminho de determinada forma, né, com determinadas cautelas. Então, eu acho que o compliance ele acaba nos orientando, porque ele coloca as cartas em cima da mesa, né? E isso é muito interessante, porque principalmente quando a gente fala com o empresário, você parte do pressuposto, não sei a sua experiência, é até interessante que me dê esse retorno, você parte do pressuposto de que o empresário está muito certo de qual é o propósito da sua organização. E isso nem sempre acontece. Às vezes ele está mais perdido que a gente. Isso. E um dos exercícios que eu faço quando eu dou curso, capacitação sobre o tema, é o seguinte: Clevelando, me faça o código de ética da sua missão, da sua vida, do seu propósito. Como Clevelando, esqueça a advocacia, esqueça aqui tudo. A sua pessoa, porque quando você define isso, você tem inclusive, a gente poderia adentrar para outro tema assim, bem mais complexo, né? Que já foge, mas só para mostrar como o compliance ele faz parte, primeiro de mim, Liliana, como mulher, como mãe, como lutadora, né, praticante amadora de jiu-jitsu, só depois como profissional. Então, é algo que realmente tem que partir de nós, até pela questão do exemplo, para que nós possamos também entender o meu propósito pessoal, Liliana, ele é compatível com a minha organização?
Porque se ele não for, em algum momento, pelo menos se eles não se cruzarem, Vai ter problema. eu vou ter um desalinhamento grande. Então, em algum momento, um dos dois vai dar errado, a organização ou a vida pessoal. Então, isso é algo que tem que estar alinhado. Então, é um trabalho que você falou, e bem, às vezes a gente, quando senta com a organização, a gente pensa que vai avançar, a gente diz, não, calma. A minha sugestão, João Paulo, é fazer o seguinte, vamos dar 3 passos atrás e depois a gente avança com uma solidez maior. Eu não sei se a sua percepção é igual, mas isso eu acho que é até natural. Às vezes a gente tem até uma ideia de que a nossa organização funciona de uma forma, mas quando a gente tem alguém de fora que avalia, tem uma percepção diferente. Totalmente. E você falou uma questão interessante, até antes de passar para João Paulo, que você disse, não, a questão do propósito pessoal pode estar diferente do propósito da empresa. E ainda tem um detalhe que é mais relevante, o propósito dos sócios. É isso. Que aí você pode ter 2, 3 sócios, 4, cada um com um propósito. Não vai, dificilmente isso vai dar certo. Uma hora a corda começa vai... a briga. Uma hora essa cordinha vai, né, vai estourar, vai ceder. Então, acho que é importante. Eu queria até ver também com relação a João Paulo, a mesma pergunta, né, com relação ao planejamento estratégico, essa sua visão também é o mesmo. A gente quando tinha né, quando foi aplicar no compliance no grupo, a gente já tinha, assim, planejamento estratégico. Então, a gente já falava de cultura, a gente já falava de planejamento estratégico, já sabia onde queria chegar, tinha missão, propósito, valores, enfim. Mas eu, fazendo a reflexão, né, a partir da fala de vocês, eu entendo que não há uma conexão direta, tá? Eu acho que compliance bebe muito da cultura, né? Ainda que, eu costumo dizer o seguinte, planejamento estratégico é a aplicabilidade da condução do negócio sob uma determinada circunstância. Então, você faz um plano estratégico considerando a circunstância política, econômica, local, concorrencial, etc. E a sua capacidade de entregar, e por isso que você vai para o DNA, né, missão, visão, valores, etc. Mas o compliance, ele existe independentemente disso, porque você pode estar navegando, inclusive, no ponto morto. Mas você vai precisar do compliance porque, de fato, você tem pessoas, você tem cultura, você tem uma organização, seja ela pública ou privada, que depende das pessoas. Então, eu vejo o compliance como um elemento muito mais de trabalho, né, em que você, inclusive, não pode, na minha visão, soltar a mão. Uma vez despertando para isso, não solta mais a mão, né, porque como você nem acaba nem fica pouco. Nem existe, você vai ver aqui como um software, você vai fazendo updates, upgrades. O trem vai ficar vai ficando diferente, vai surgindo novas demandas, né? A gente está vivendo, por exemplo, daqui uns dias vai vir as demandas com relação a gente estava conversando em outra oportunidade de saúde mental dos trabalhadores, e isso gera uma nova percepção do compliance, a gente vai ter mais humanidade, vai ter, enfim, é um software que não para de ser atualizado. Então, a cultura é algo muito, muito vivo numa empresa. Então, se o compliance está ligado à cultura, não vai parar. Então, eu acho que são vetores independentes, né, na minha visão. Lembrando que nós começamos pelo pontapé inicial, porque aí você falou em fatores externos, né, que podem interferir no nosso planejamento. Então, por mais que nós tenhamos o desenho, né, feito, bonito e organizado, nós precisamos considerar os fatores internos e externos, as variáveis. E aí a gente adentra no tema que brilha meu olho, que é, assim, eu acho que a essência, talvez, muito maior até do que os próprios valores, mas que casa com isso, dos riscos. E isso é dinâmico, você sempre vai ter riscos, inclusive na sua vida pessoal, de novo, e na sua organização. Então, uma vez que você levanta os riscos, e aí você tem em consideração os valores do seu negócio, a realidade interna da sua organização, o tipo de pessoas, o tipo no sentido de se é um grupo mais jovem, mais velho, as áreas que você tem relacionadas, eventualmente, o setor de atuação que você exerce, por exemplo, é diferente trabalhar numa empresa que trabalha com saúde, engenharia civil, de uma empresa de advocacia, por exemplo. O foco é diferente, a realidade é diferente, os riscos vão mudar, e você tem que considerar o fator externo que a gente não tem controle. Né? Há uns 4, 5 anos atrás, a pandemia chegou sem dar aviso prévio e a gente se reestruturou com uma realidade nova que poucos conseguiram ter uma previsão com relação a ela. Então, essa parte de riscos, eu acho que é onde a gente consegue
digamos que, não diria justificar, mas onde a gente precisa realmente demonstrar o quanto o compliance é necessário que seja implementado e alimentado dia após dia. Os riscos que eu tenho na minha vida hoje vão ser diferentes dos que eu vou ter amanhã, a realidade muda. E isso, do ponto de vista da segurança do empresário, do ponto de vista da responsabilidade do empresário, porque nós podemos ter riscos que sejam imputados ao gestor, né? E quando a gente tem um trabalho de gerenciamento / tratamento dos riscos, não significa que a nossa empresa vai ficar imune. A gente não vai salvar ela de todos os males. Vai ter situações que o empresário vai optar em correr o risco, né? Exatamente. E mas isso sabe qual é né? interessante. Isso é interessante você ter comentado isso, porque o papel do compliance não é dizer o que você vai fazer ou não. A gente é como se fosse eu não diria o braço direito, mas é como se nós fôssemos quase assim, a consciência do empresário dizendo, olha, se seguir o anjinho e o diabinho, se seguir por aqui, o caminho vai ser esse. Se seguir por ali, o caminho vai ser esse. Qual é o que você vai optar? Eu quero optar por esse porque me dá mais segurança. Beleza, eu quero optar por esse mesmo assumindo o risco, tá tudo bem. Eu quero optar por esse porque eu sei que dessa forma eu vou crescer, mas tem um risco que é maior. A gente falou aqui, inicialmente, a gente já falou em 3 pilares do programa, né? Compromisso da autogestão, o código de conduta e agora a análise de risco. Que eu reputo a análise de risco o mais difícil. É você enxergar no segmento, seja só da advocacia, seja numa empresa de educação, quais são efetivamente os riscos e criar as políticas para mitigá-los, né? Que é o principal desafio. E eu queria até pegar a opinião de vocês dois com relação a um ponto. E aí, sempre você vai estudar, você vai ficar na dúvida. Um programa de compliance ele pode ter vários pilares, né? A norma ele não diz quantos pilares tem que ter, ele diz quais são os requisitos, que a lei está muito claro no decreto, o que é que tem que ter lá. E eu já peguei programa de compliance com 5 pilares, com 6 pilares, com 10, com 12, com 13, e assim, é o samba do crioulo doido. E a LEC, né, que é uma das referências, ele tem um modelo que ele elege 10 pilares. E assim, não significa dizer se sua empresa tiver menos ou mais, esteja errado. É uma visão deles, baseada nos estudos deles. Eu queria saber sua visão sobre isso, sobre a quantidade de pilares, e João Paulo falou sobre plano de integridade. Como é que eu estou fazendo a implantação? Até no escritório foi feito assim, né, do LTS. Eu fiz o programa de integridade e o plano de integridade vem a questão dos prazos. Porque uma coisa é eu implantar, outra coisa é implementar, né? Peraí, eu estou com o plano de integridade, tudo muito bonito, com os pilares, com tudo ok, mas peraí, eu vou implementar tudo de uma vez? Não vou. Né? Tem que ser escalando, né? Então, a comunicação, treinamento e tal. Então, no plano, eu estou colocando a meta. 2025, por exemplo, o que é que eu vou fazer em 2025? Eu vou aqui, exemplo, né? Eu vou aqui investir em combate ao assédio moral, sexual, discriminação e diversidade. Então, eu vou investir nesse treinamento, na comunicação, que é outro grande problema nas empresas, a questão da comunicação, né? Como é que chega essa comunicação? Queria que você falasse um pouquinho, vocês dois, sobre isso, a questão dos pilares do programa de efetivo, né, de quantidade e do plano de integridade. Na minha percepção, eu vejo o compliance como muito, muito dinâmico. Não tem, e a forma como até a gente já implementou em vários órgãos, público, privado, enfim, depende de vários setores de atuação, eu acho que a forma de implementar o compliance ela pode variar muito. O que eu acho é que, ou seja, respondendo diretamente, eu acho que nós podemos ter 5, 10, 15 pilares, o desenho, o formato, que sem entender, eu acho que existe uma margem de discricionariedade até um certo limite, de fazer esse desenho do programa. Mas o conteúdo, a essência do programa, aí ela vai ser igual em todos eles. Baseado no decreto, né, naqueles requisitos. Eu não vou nem pelo decreto, porque eu vou pela essência do próprio compliance, desde a década 40, 50, Estados Unidos, a forma como ele começou, como ele teve origem, o propósito que ele teve inicial, que foi inclusive a cumprimento normativo, por isso que isso tem um peso relevante até hoje, mas que rapidamente, 4, 5 anos, foi dado foco na gestão de riscos no setor bancário. Então, eu pego a essência desde aí, a forma como o Brasil adotou o compliance é diferente da forma como Portugal adota, por exemplo, ou outros países do mundo. Então, eu pego na essência e eu trago esses valores. Então, por exemplo, uma das conversas que a gente já teve, e pegando esse exemplo, assédio moral, essas questões
de proteção direta do colaborador, de todos as pessoas, as personagens com os quais a gente se relaciona. Na minha visão, isso entra no pilar da responsabilidade social. Então, eu entendo, Liliana, que eu não preciso criar um pilar específico sobre isso, porque a responsabilidade social vai além de questões de assédio moral. Então, eu posso criar uma política de assédio moral, mas eu posso criar uma política de alfabetização dos meus colaboradores ou da sociedade, de regiões próximas, projetos sociais, como a gente tem, né, muita ligação ao esporte, né, no nosso caso, nós temos uma história, né, uma trajetória vinculada ao esporte, então a gente, de facto, acredita que através do esporte a gente pode transformar outras organizações e coletividade. Então, isso, para mim, não faz com que eu tenha essa distinção. Não significa dizer que eu não dou relevância a essas questões. Eu só agrupo elas de uma forma que eu entendi, certo ou errado, eu não sei, mas que eu entendi mais didático, talvez até na forma como eu mesmo entendi o compliance. Porque isso é outro aspecto. Você tem o risco, você vai implementar as políticas. A gente falou que o risco ele é dinâmico. Hoje é um, amanhã muda. Por que é importante colocar prazos e definir o planejamento? Você bem falou, porque eu preciso fechar, professor João Paulo, os riscos da sua organização hoje. São esses, hoje. Isso às vezes surpreende o empresário positiva ou negativamente. Eu já tive os dois casos. Que legal, a gente não está tão mal assim, mas aí vê, vixe, está no vermelho. Então, assim, isso é interessante porque o empresário não tem essa visão. O empresário tem a visão da ponta do iceberg e não tem noção do quanto isso pode estar prejudicando ou não aquele negócio. E aí, partindo desse pressuposto, aí a gente tem que fazer esse trabalho de implementação de políticas internas e externas também, lembrando que as políticas elas podem abranger terceiros. O processo de treinamento e comunicação é realmente o mais, talvez, sensível, porque você tem que ter uma linguagem diferente para os vários públicos onde você está dentro daquela organização. Você não pode falar do mesmo jeito. Para ter o engajamento de todos. Por exemplo, questões de assédio, elas deverão ser abordadas para a alta administração de uma forma, porque eles têm responsabilidade direta sobre isso, e para o resto dos colaboradores de outra. Então, é um trabalho que exige muita criatividade. É um trabalho difícil, eu costumo brincar, todos os dias a gente não sabe como é que vai fazer, porque não sabe como é que as coisas vão estar naquele momento. Mas a gente tem que ter essa agilidade de se adequar, esse caminho não deu certo, então a gente vai ajustar, claro. Esse caminho... né? Você falou uma questão de testar, né? Porque você vai acertando, uma empresa vai dar tudo certo isso. E para outra não vai dar certo. Aí você tem que dar um passo atrás e caminhar, né? Justamente. Eu acho que isso talvez assuste algumas pessoas, porque você não tem aquela rotina, você não sabe o que é que vai fazer, hoje eu vou despachar 20 processos, amanhã eu faço... Não, o compliance realmente é dinâmico e você tem que lidar com gente. Eu acho que a essência do compliance é essa, são as pessoas, até porque o risco vem de lá. Então, enfim, a gente tem que ter esse alerta, não no sentido de... Isso você falou e eu lembrei agora de um outro ponto. É muito delicado, não só a gente apontar para o gestor os riscos da organização que ele tem, como a gente fazer o levantamento deles. Então, por exemplo, eu vou sentar com o Cleverlando e vou perguntar, Cleverlando, como funciona o seu setor? Me diga quais são os riscos. Aí Cleverlando já vai ficar puto, olha para mim, pensando, essa daí agora vem interferir no meu trabalho. Você existe uma resistência muito grande. O que eu faço mal, o que eu faço de errado, não é essa a percepção. Então, até isso você tem que ter um trabalho muito cuidadoso, porque eu posso falar com o João Paulo abrir o jogo. Olha, eu acho que isso aqui funciona bem, isso está errado, a gente tem que melhorar e tal, pronto. Então, isso vai ser fluido. Mas eu pego outro colaborador que vai demonstrar uma resistência do tamanho do mundo. Então, eu preciso ter essa capacidade. Isso a gente não aprende em curso nenhum, inclusive. Isso. Não tem direito, não tem administração, não tem canto nenhum. Você tem que... você tem que ter a percepção, não sei como a gente aprende isso. O feeling ali do que está acontecendo, a experiência. Acho que a experiência nos vai dando essa bagagem. A ideia que eu vejo na condição de consumidor é assim, existem... cada organização tem seu plexo de valores, de cultura, né? Você falou 2 P's, eu uso 4 P's, né? Processos, produtos, pessoas e princípios. Então, acho que toda organização tem esses 4 P's. E aí, quando você fala em processo e pessoas, aí você pega, por exemplo, um fluxograma de processo,
Você vê lá desde o início até o fim do processo, às vezes tem muitas pessoas envolvidas, cada um com sua zona de risco, enfim. Então, do discurso na colocação de vocês, é assim, a ideia, eu acho que é entender que, né, não existem teorizações com relação aos pilares, existem muitos pilares com relação ao compliance, mas eu acho que mais importante que isso é negociar esses pilares com... Eu lembro que a gente negociou muito recentemente o pilar do ESG, né? Então a gente falou muito sobre a parte do ESG até chegarmos a ideia de realmente trabalhar essa parte social na perspectiva do esporte. Então, isso eu tenho certeza tem a ver com o DNA do grupo, meu DNA, que gosta de esporte, gosta, inclusive olhando mais para a arte marcial. Então, isso não é toda, pode ter uma empresa que... Bota do futebol também. O futebol também. Ajuda o futebol também. O futebol tem tanta gente, mas assim, a gente tem tanta gente falando, por exemplo, de corrida, tem gente falando de futebol, então vai ter gente falando de outras pautas, né, que são pautas sociais. Educação é uma pauta, a gente falou também. Então, assim, tem muita a característica da liderança, né? E acho que negociando a gente consegue chegar a um denominador, né? E essa foi a sensação que eu tive em todas as conversas que a gente colocou. Eu não me encantei, por exemplo, um pilar da questão que eu achava que não, enfim, não via como prioritário, que é a questão meu Deus, das denúncias, das informações que são dadas, né, desse controle externo, vamos dizer assim. Mas tem organizações que isso é fundamental. Né? Então você vai ver que cada organização tem Depende da sua realidade, né? A sua página, né? Muitas vezes de despertar até chegar onde ela quer chegar. Né? A provocação que eu fiz foi justamente nesse sentido, porque eu estou lá à frente do programa de integridade do Conselho de Medicina. E lá, quando chegou na fase dos pilares, aí nós optamos por quê? Baseado no propósito, baseado na cultura, da organização, criou-se um pilar da saúde mental. Por quê? Aí, por que você não podia colocar lá no programa, lá social, SG? Não, por quê? Porque justamente um propósito de lá, é o Conselho de Medicina, tem que tratar das pessoas, dos médicos e tal. Então, o que é que a gente fez? A gente criou um pilar de saúde mental, e fizemos algumas coisas que já vimos paralelamente. Por exemplo, criamos esse ano o Fórum Interinstitucional de Combate à Doenças da Mente. É o conselho que está à frente, ou seja, tem tudo a ver. Criamos internamente uma comissão de bem-estar e clima organizacional, que vem tratando das doenças da mente. Por que isso? O ano passado chegou-se a quase 80% de aumento de afastamentos do INSS. Quase 600 mil afastamentos por doenças psiquiátricas. É um número assustador, principalmente pós-pandemia. Fora... Isso é lá de INSS, fora o servidor público, né, que não está dentro desse número, e as pessoas que têm vergonha ainda de procurar um tratamento. Então, acho que essa pegada do clima organizacional como pilar também do programa, eu acho espetacular. Inclusive pensando no compliance do presente e do futuro. Por quê? Qual é a pegada hoje que você começa a fazer algum curso que traz novidades essas grandes empresas? Investimento em quê? Em pessoas. As empresas dependem de pessoas. A IA está aí, eu acho que é uma ferramenta espetacular. Quem não usar vai ficar parado no tempo. Mas ele ainda, lógico, em algumas profissões para o futuro tende a substituir. Mas para a gente é uma ferramenta, para mim, principalmente, auxiliar. Ele não me substitui ainda, com um robô não vai fazer ainda uma audiência, né? Espero eu. Hoje, estou dizendo hoje, né? Hoje então. O robô não vai despachar com um magistrado, né? Um processo, um relacionamento. Ainda não faz isso. Mas realmente algumas atividades braçais com certeza vai ter. Então, a pegada dessa questão dos pilares é justamente isso. Não, o número é o menos importante, né? Vai depender muito da cultura. E o que é que hoje a gente está tratando muito, principalmente essa questão do campo saúde mental. Também, comunicação positiva, ambiente de trabalho salubre, justo, aí vem a questão das políticas de combate à assédio moral, sexual, que é uma pegada hoje também muito forte. E João Paulo, você falou 3 vezes essa palavra e eu me lembrei. Liderança. No fórum que tivemos recentemente agora, são 8 instituições públicas do Poder Judiciário que participaram, e se elegeu quais são as bandeiras para a gente começar a tratar, né, a questão da política de saúde mental. Liderança. Faltam líderes nas organizações. Você pode prestar atenção dentro das suas empresas e olhar na minha, peraí, quem é que tem aqui o perfil de líder? E até eu fiz uma provocação até a André Nunes. A pessoa nasce líder, né? Ou você pode torná-la um líder, né? E ela disse que você pode trabalhar, né, algumas características, alguns treinamentos para você
tentar transformá-la. Mas tem as pessoas que já nascem, né? Já nascem com É. liderança desde criança ali, no futebol, no colégio, a pessoa já era líder, o capitão do time, né? Tem aquela característica por si. Mas quem, por acaso, não tenha, eu não queria até ver a visão de vocês sobre isso também, da liderança, tem como desenvolver, né? Essa capacidade também de liderar. Eu acho liderança um ato de decisão, tá? Na minha leitura, né? Obviamente você tem algumas características que já estão presentes nas pessoas, mas muitas dessas pessoas que têm essas características decidem não ser líder. Então hoje, na realidade, você tem, por exemplo, muitas pessoas que têm características de liderança que resolvem não serem líderes. E muitas pessoas que não são líderes e assumem ou não têm essas características e assumem tomam a decisão de ser. Existe toda uma teorização com relação à liderança. Eu acho que tem muito a ver com compliance porque a gente já falou, né, a ideia da alta administração e dos líderes levarem isso. E quando você identifica numa organização líderes, por exemplo, e consegue cooptá-los para a bandeira da integridade, você multiplica essa cultura com relação a isso. O líder ele pode ser, e a gente está falando de liderança, muitas vezes confundir liderança com posições estratégicas de chefia. Na realidade, os líderes muitas vezes estão na base, né? São aquelas pessoas que, quando a sala está fechada, a secretaria está fechada, quando o espaço está fechado, ele que dá a tônica da coisa, entende? Então, toda organização tem seus líderes, ainda que não aparentes, né? Então, essa construção de liderança e compliance, eu acho que tem tudo a ver, né? Eu entendo que há uma necessidade, sim, hoje, inclusive, de se estimular a liderança, porque existe uma coisa positiva na liderança, que é o reconhecimento social, mas existe uma coisa negativa que até pode se conectar com a ideia do adoecimento que você falou, que é o encargo, né? O peso da liderança. O líder ele Responsabilidade tem muita maior. responsabilidade. Bem maior. Então, hoje em dia, um dos vetores, né, que gerou vários vetores geraram essa pandemia de doenças mentais, mas um deles é essa dificuldade de se assumir responsabilidade. Porque responsabilidade é algo, né, que a gente trabalha muito, né? Se você pegar o Saint-Exupéry, né, o Pequeno Príncipe, né, você é responsável por aquele que cativas. Então, você vai ter o líder sendo responsável por aqueles que ele cativou. E aí isso gera responsabilidade gera risco de adoecimento, e as pessoas já estão fragilizadas pela pandemia, e tem toda uma conexão com relação a isso. O autor Luiz Fernando Lucas, você fala na questão da liderança, ele trabalha com compliance, com integridade, e ele disse assim, que o principal desafio da liderança, você tem que começar sendo líder de si mesmo, para depois você ter a capacidade de liderar as pessoas. E eu acho realmente que parte daí, né? Faltam líderes hoje em tudo pra gente, inclusive na política brasileira, né? A gente não é um tema daqui que nós assim fazendo só, que a gente não pode falar aí política, futebol e religião, né? Não é verdade. Mas é só falando assim, mas faltam líderes de fato, né? E falta de fato nas organizações, que eu acho que aí tem um papel nosso, né, como gestores de empresas, que o escritório de advocacia também é uma empresa, e nós disseminarmos também esse conhecimento, essa capacitação, acho, a capacitação de pessoas que, quanto maior a liderança, mais fácil do programa de compliance é realmente eficácia, né? Porque é você pegar, existe muito programa de compliance que é para inglês ver, né? Você tá ali, você tem, tá aqui. Cadê as evidências? Não tem treinamento, não teve comunicação. O cara, as pessoas, se fizer uma entrevista, ninguém sabe nem que tem. Código de conduta tem, mas ninguém leu. Então, isso não serve para nada, né? Falando em liderança, é um tema que eu gosto muito. Então, quando li sobre, por exemplo, liderança, por exemplo, né, que é o inspirador, é o monge executivo, né, ele fala muito nessa ideia, e eu acho que tem tudo a ver, a ideia de você liderar pelo exemplo, né? Então, isso tem a ver com integridade, você não pode liderar achando que não está sendo visto, não está sendo usado como exemplo. Na família a gente tem isso, né? Ou seja, o que a gente fala para os filhos não é o que ele executa o que ele vê, né? Então, é o que eles veem. Então, realmente, eu acho que é por aí. O compliance ajuda muito nesse sentido. Esse auto-exercício que vocês colocaram, de conscientização, liderança e empurrar a organização, ter realmente todo esse comprometimento dentro das pautas de integridade, dos pilares, né? Desde o código de ética até a pauta SG, então, realmente por aí. Você tocou aí num ponto que me é sensível, eu acho que é aos três, né? Com relação à família, né? E muitas vezes nós, ao longo da vida, a forma como a gente educa nossos filhos, que é maior responsabilidade do que essa, né?
Como é que uma vez Filipe me perguntou, como é que você tem tanta certeza sempre quando você toma determinadas decisões? Às vezes é difícil eu tomar decisão, mas se eu tiver o discernimento de colocar as coisas com clareza em cima da mesa, é quase como se eu fizesse uma ponderação dos riscos que eu vou ter naquelas alternativas. E aí eu tenho uma decisão com propriedade. Perfeito. Pode dar errado? Pode. 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 Não tem problema. Só que é como se eu dissesse assim, para eu ser líder, e aí você abordou isso de um jeito muito interessante, e eu posso ser líder no trabalho, na vida, né, em casa. Para eu ser líder, eu vou liderar pelo exemplo, naturalmente. Não adianta dizer ao meu filho que ele tem que ser pontual, se eu vivo correndo atrasada para os cantos. Então, assim, começa com exemplos muito, muito básicos. E eu preciso ter esse suporte que o compliance nos traz, através da gestão de riscos, de ponderar decisões estratégicas. E o líder na organização, na empresa, quando ele toma uma decisão, ele tem que tomar uma decisão com base nisso. Cuidado, porque eu estou olhando para 30 colaboradores, né? São 30 pessoas diferentes, mas eles estão olhando todos para mim. Essa questão da liderança e a da decisão, né? Como é importante, né? Você vê, quando eu entendi o que era o programa de compliance, a minha advocacia mudou, minha forma de advogar. Porque todo o processo que eu pego hoje, a primeira coisa que eu faço, análise de risco. Né? Que é uma coisa básica, mas até então você não tem ainda o conhecimento de que aquilo é importante. Você vai pensar, não, análise de risco é para a empresa. Não, é para você como profissional. E lá na frente, às vezes, né? Quem nunca passou por isso? Quando dá tudo errado e a gente olha o problema para trás, pensa, poxa, eu devia ter pensado nisso. Tava assim, na cara, poxa, aí deu tudo errado. Quando eu fui Esse dia a gente foi nada. fustigado, só para ela, me fustigou com relação a isso. A gente falando sobre análise de risco, ela disse, a gente precisa ter uma política de due diligence com relação ao cliente. Eu digo, pronto, agora você me pegou, porque cliente para mim é sagrado. Ela disse, vamos discutir sobre isso, porque determinados clientes, eles trazem mais risco do que benefício. Existe até o código de ética e conduta para os fornecedores, né? Fornecedores. E essa questão do risco, você vê, quando eu fui fazer análise do LTS, na minha visão, né? Qual era o principal risco que eu tinha? Poxa, perder um prazo de ser responsabilizado civilmente por eventual indenização. O que é que eu tenho que fazer para as políticas de combate ao risco? A gente já tinha seguro, né? Desde que começou o escritório, o seguro de responsabilidade civil em caso de perda de prazo, graças a Deus nunca usamos. Já tínhamos o seguro do imóvel e temos o quê? Os sistemas de acompanhamento processual, né? Que a gente utiliza um sistema interno de acompanhamento e uma controladoria. Então, para um risco de perda de prazo, o que é que eu tenho aqui para tentar evitar o risco, né? Aí tá lá, tem o seguro, controladoria, sistema de acompanhamento processual. Aí daí realmente você está mitigando o risco. Agora, pode ser que aconteça, eu fazendo tudo isso, possa ser que aconteça? Pode. Mas é um risco que eu sei, está calculado, que está ali, eu estou olhando para ele todos os dias. O diferente qual é? Quando eu só vou atrás, sabe? Quando eu perdi, quando eu tenho indenização, uma conta para pagar. A velha dor. A velha dor. E tudo isso que nós estamos aqui tratando, e eu estou empolgada, acho que pode falar, né? Acho que a gente já pode falar, a gente não está divulgando ainda, mas em primeira mão para os nossos ouvintes, como presente especial do nosso primeiro episódio, nós estamos organizando uma capacitação com muito carinho, uma capacitação, eu diria, diferente daquelas que já foram realizadas pela Edu Compliance, aberta ao nosso público em geral. Então, não é uma capacitação específica para estudante, para profissional de direito ou para determinado segmento, justamente por conta dessa dimensão interdisciplinar que o compliance nos carrega. Pelo contrário, todos os professores com quem nós estamos, né, conversando, eles são de áreas distintas, então, justamente para nos trazer essa visão diferente, essa visão de como implementar a mesma receita de formas diferentes, né? Falando aqui nos princípios, nos pilares, né? Naqueles pontos sem os quais um programa de compliance não tem como funcionar, mas a gente vai trabalhá-los com visões diferentes, né? A minha visão no setor de saúde vai ser diferente, no setor de engenharia, enfim. Às vezes o risco só pela área de atuação daquela empresa já é um risco grande. Então, ela não precisa nem abrir as portas e fazer muita coisa para já ter um risco, porque existem determinados, né,
fatores que já nos colocam no risco alto, independentemente de qualquer outra circunstância. Então, é necessário, sim, um conhecimento técnico aprofundado. A gente, né, nessas conversas, nós sempre trazemos leveza ao tema, compliance como contador de história, princípio, levantamento de riscos, mas quando nós vamos aprofundar, nós percebemos que o susto é grande, o trabalho é grande, o desafio é grande, a responsabilidade, né, do profissional O poder o poder de convencimento é muito grande e pode sim também vir responsabilidade para nós, como profissionais de compliance, por condutas que forem eventualmente praticadas numa empresa que foi, né, que teve uma consultoria feita por nós. Então, isso é algo que nós precisamos colocar na mesa. O compliance, ele dá esse suporte do ponto de vista da responsabilidade aos líderes, aos responsáveis, à alta administração, mas o profissional que está exercendo, dependendo da forma como isso está sendo executado, isso pode trazer responsabilidade para nós também. Então, isso é um ponto que, inclusive, acabaria outra conversa, né, inteira, mas é importante para que nós também tenhamos o senso de responsabilidade, e eu sou muito exigente com relação a isso. Você quer implementar um programa? Não precisamos fazer tudo, mas o que a gente fizer, a gente precisa fazer de uma forma correta. E por isso que a avaliação, geralmente, que eu dou é realmente uma avaliação rigorosa, mas na certeza que o 4, que eu devo ao professor João Paulo, que vai ficar ali cravado no peito dele durante muito tempo, mas na certeza que quando a nota subir, ele vai entender o porquê do 4 e o porquê da nota atual hoje. E isso já é parte do processo de compliance, né? Eu vejo isso dessa forma. A gente sempre pode melhorar. De todas as formas, como líder, como exemplo, como profissional. como pessoa, Como né? pessoa. Então, eu queria também trazer essa questão da importância técnica mesmo. Acho que são muitos anos que a gente tá trabalhando, são muitos cursos. No espaço de um ano, você já fez aí uma série de capacitações. Eu não, acho que eu perdi a conta já, porque já são mais tempo, né? Já fiz muitas também. E ao longo de todas essas capacitações, eu sempre percebi aqueles pilares em comum. Eu aprendi eles de formas diferentes, desde o banco lá atrás, em 2011, até hoje, a forma como eu executo. Então, existe uma transformação do próprio compliance, né? Mas o propósito, ele nunca vai mudar. Ele nunca mudou até então. Não sei se vai mudar no futuro, não tem esse condom, mas pelo menos até então o propósito, ele é sempre essa essência. E é importante que a gente destaque isso, porque é fundamental que tanto os empresários procurem um profissional devidamente capacitado, devidamente responsável, com esse senso de responsabilidade que estamos aqui a falar, quanto eles também procurem essa capacitação para eles, para os seus colaboradores. Então, como é que eu vou implementar um compliance no grupo Melo e Araújo se o líder do grupo não tem uma noção mínima? Ele pode comprar a minha ideia. Ele, em conversa comigo, em reuniões, em momento de implantação já do compliance, ele pode ter essa visão. Não, eu compreendi. Eu estou contigo nessa ideia, eu vou te dar abertura para a execução do teu trabalho, mas ele não vai saber a essência. Então, é importante também falar isso. O empresário, o colaborador, e a gente tem muito isso, né? Cursos de capacitação nas próprias empresas, a gente vai para lá. Não é esse o propósito, esse realmente é um pouquinho mais refinado, mais diferenciado, mas eu sou suspeita para falar, né? O curso da Edu Compliance, o meu nenenzinho. Mas eu acho que vai ser uma oportunidade da gente divulgar, né? Anunciar o curso e mostrar como é importante. E isso faz parte da nossa missão também, né? Como disseminadores do compliance, a gente tem essa responsabilidade, eu vejo isso dessa forma. A educação em compliance, a gente precisa disseminar, educar, capacitar e fazer chegar isso ao público-alvo. Eu acho que o curso vai ser uma oportunidade única, não só para aquela pessoa que está curioso em entender o que de fato não tem muito conhecimento, mas pessoas que já têm um programa e têm dificuldade da implementação. Então vai variar para diversos públicos, como você bem disse, não é só para advogado. Até porque para você trabalhar com compliance, você não precisa ser advogado, né? São para várias áreas, várias profissões. Esse curso eu acho que é a primeira vez que vai ter aqui em Natal. Eu confesso que eu nunca ouvi falar a forma que vai estar sendo preparado. Acho que brilha os olhos da gente, porque a gente vê algo que está assim, a gente está querendo disseminar uma cultura que não existe.
Então, não é fácil, né? É educação, né? Como eu passei 12 anos dando aula para a graduação, também gosto da sala de aula, a gente vê a importância de a gente pegar na mão, realmente, e dizer, peraí, vamos aqui juntos, vamos entender. Eu acho que o curso terão vários profissionais, né? Não é só nós três que estaremos lá à frente, outros profissionais com outras percepções, até também do âmbito público, né, com outras experiências, e vai ser um momento, acho, único de a gente tentar dizer assim, vamos aqui juntos, tentar mudar um pouco, né, do mesmo, né, fazer algo diferente. Então, eu espero realmente que as pessoas demonstrem interesse e que a gente possa ser o primeiro de muitos, né? Esse é o primeiro que você vai, de fato, ter do início ao fim, saber como implantar, de fato, o programa, né? Esses pilares que nós estamos falando aqui rapidamente nesse podcast vão ser detalhados em vários encontros e espero que tenha aceitação do público, se Deus Muito quiser. material complementar, muitas histórias, muita resenha, vai ter muita coisa, vai ser muito rico. E o diferencial, Clevelando, que talvez você tenha passado por isso, é que vai ser um curso presencial em Natal. Sim. Então, olhando para a minha trajetória, os cursos que eu fiz presenciais, hoje em dia a gente tem, de fato, essa vantagem de fazer curso em qualquer canto do mundo, através da internet, das novas tecnologias. Mas, em alguns casos, o olho a olho, a presença, né, no mesmo espaço, faz a diferença. E, pelo menos no meu caso, acredito que no seu tenha sido o mesmo, porque realmente eu também não desconheço um curso que tenha tido essa vertente, né? Ter um curso presencial pertinho de nós, com tantos profissionais capacitados, habilitados para falar sobre o tema. Caramba, eu queria que isso tivesse acontecido há 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu quero estudar. Não. E é um curso acessível, porque isso também eu conversei ontem tive uma reunião com uma menina do Rio, e foi uma das coisas que nós falamos. Não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho um pouquinho ainda a percepção de que o compliance é quase uma elitezinha, não é para todo mundo. Então, por isso que nós também temos esse propósito de quebrar barreiras. O compliance é para todo mundo, sim. Então, e nós precisamos é para média e isso. a primeira pergunta, é para pequena, média e grandes empresas, Isso. não é só para as grandes empresas. Eu não preciso ir para fora, pagar viagem, alojamento, cursos com preços inacessíveis para estudar sobre o assunto, para ter contato com profissionais que atuam, e nós temos no Estado profissionais que são, inclusive, referenciados Brasil e mundo afora. E é um pouco aquela síndrome de cachorro vira-lata, né? A gente precisa deixar isso para trás. Nós temos, sim, profissionais bons aqui, nós temos programas bons. Podemos ter poucos em números, mas aí volta à essência da qualidade. A gente não precisa ter muita quantidade, mas a gente tem sim profissionais de peso, de relevância. A gente se juntando, ficamos mais fortes, porque afinal, se o compliance for uma elitezinha, só para uma parcela pequena, onde é que a gente vai entrar como consultor, como professor? E tem uma parte que não é tão mensurado, né? Porque é a questão do networking, né? Por ser presencial, né? Não é só ali o curso. Você está ali que vai trocar experiência com várias pessoas de vários segmentos, onde às vezes sai assim um insightzinho que você jamais esperaria num curso se for online. Você né? precisa demais então, quando você está implementando. É Clevelando, então, pelo amor de Deus, como é que você faz isso? Porque não está dando isso. certo de jeito nenhum. Então, acho que é a oportunidade realmente que a gente vai ter dessa troca, né? Essa troca de conhecimento. Eu fico muito feliz de estar na turma, né? E também apoiando esse... O professor vai ter a honra de abrir, inclusive, o curso. Olha aí história, o peso da responsabilidade. Contando a história, né? E isso, para mim, é muito bacana, porque, de fato, eu acredito demais na empresa, no propósito da empresa, na integridade como valor e no compliance, de uma forma geral. Então, estou aí à disposição, realmente, muito feliz pelo convite e pela honra de abrir o evento, o curso, e falando sobre um pouco dessa jornada de colocação do compliance no Grupo Meli Araújo. E é isso. Falou, galera. Aqui estivemos com mais um bate-papo. A gente poderia ficar aqui mais e mais tempo falando sobre o assunto, mas traremos mais novidades, traremos mais temas, mais tópicos, e em breve daremos notícia oficial com relação ao nosso curso. E esperamos vocês, comentem, nos ajudem de fato com o nosso propósito. Disseminar a cultura de compliance é o mais importante. A gente precisa realmente fazer chegar o tema a todas as pessoas, a todos os tipos de empresas, organizações, público-privadas, dentro do Estado, fora, Brasil afora, mundo afora. E realmente esse propósito é um propósito muito bonito. A educação, ela é um propósito primordial, enfim, um princípio essencial, consagrado por todos nós.
Então, essa missão de comentar, de disseminar, de divulgar, nos ajudem com esse propósito, que é um trabalho de formiguinha. O trabalho de formiguinha que a gente precisa e que a gente vai realmente fazer com que as pessoas fiquem um pouquinho melhores, se transformem em seres humanos um pouco melhores. Se a gente for um pouquinho melhor amanhã do que está sendo hoje, eu acho que nós já estamos cumprindo com a nossa missão diária. E transportar esses valores, esses princípios para as nossas organizações, para os propósitos, enfim, que cada um tem. Eu acho que isso é o presente mais valioso que nós poderemos deixar enquanto disseminadores do compliance. Eu acho que essa questão de cada um fazer a sua parte é muito importante, porque a gente espera muito do poder público, né? Reclama muito, mas esquece um pouquinho de fazer a nossa parte. Eu acho... Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, com vocês. Foi um bate-papo excelente. Deixar aqui as nossas redes sociais para quem quiser nos seguir, né? @CleverlandoAugusto, @EduComplice. Vocês dois aí podem também falar. E que seja o primeiro de muitos podcasts. Bom, eu agradeço também a presença. Eu vou seguir as orientações, né? Deixar as redes sociais, não tenho esse costume não, mas @Melo, João Paulo Melo, ADV, eu acho que é isso. Eu não sou muito ligado. A gente coloca na legenda só para confirmar. Mas agradecer pelo momento. Eu acho que é um lançamento, é uma empresa que me brilha os olhos e é algo que eu tenho certeza vai impactar a nossa realidade local e, quem sabe, né, a realidade nacional. Um prazer estar aqui com vocês dois. Que honra que eu tenho estar aqui com dois grandes nomes. Pessoas que eu tenho muito carinho, muita admiração. Então, muito obrigada e vamos, que o trabalho está só começando. Tá ótimo. Valeu.